Se você, mulher, tem mais de 30 anos e sofre com muita dificuldade em emagrecer, calma, que eu vou te ajudar agora. Eu vou te dar 4 dicas aqui para você realmente ter o controle e saber como que você vai acelerar esse processo. Eu não digo nem acelerar, eu falo você conseguir ter um emagrecimento saudável e conseguir fazer isso perdurar. Veja bem, você já percebeu que toda vez que você começa a fazer uma dieta, ou seja, aquela muito restrita, você já parou para pensar que você consegue até fazer ela perdurar por um tempo, mas depois você desiste? Isso não é saudável. E a gente sabe de uma coisa muito importante, que depois dos 30 anos, o nosso metabolismo, ele tende a desacelerar. E entre outras coisas que agora nós vamos ver aqui nesse vídeo. Eu trouxe aqui 4 dicas que vão dar uma leve clareada na sua cabeça e você vai saber como se portar diante dessa situação. Vamos lá. O primeiro item é justamente o metabolismo lento. N fatores podem fazer com que o seu metabolismo desacelere, não só a idade, como por exemplo, você ficar muitas horas sem comer, o sedentarismo. Esses dois fatores geram o quê? O acúmulo de gordura no seu corpo. Ou seja, quanto mais gordura você acumula no seu corpo, mais você desacelera o seu metabolismo. Então, para você acelerar o seu metabolismo, o que você vai fazer? Primeiro, a sua alimentação. Você precisa ter em mente a quantidade de calorias que você precisa consumir durante o dia. Porque o fato de você ficar muitas horas sem comer vai jogar o seu metabolismo lá para baixo. Você vai fazer o quê? Você vai contratar um nutricionista para te ajudar nesse quesito, beleza? Segundo, procurar imediatamente uma atividade para fazer, seja ela qual for. É lógico, eu recomendo a musculação. Na verdade, não sou eu, tá bom? Os estudos mostram que nesse quesito, para você poder construir massa muscular, e quanto mais massa muscular você constrói, mais você acelera o seu metabolismo. E a atividade principal para você construir massa muscular, não sou eu, Marcelo Rosa, que está dizendo, é a OMS, é a musculação. Atividade principal. Então, caso você não goste, enfim, você não precisa gostar, você só precisa fazer. Vamos para a segunda dica. Falta de tempo para treinar. Normal. Você, mulher, tem filhos, marido, trabalha, ou seja, você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e, quiçá, cuidar do marido. Ou seja, você fica sempre para segundo plano. Primeiro vem todo mundo, depois você. Mas o que eu tenho para te dizer aqui nessa hora? Pensa junto comigo. Se você não estiver bem de saúde, como é que você vai cuidar? Primeiro, marido, filhos e, quiçá, trabalhar. Ou seja, você precisa estar com a sua saúde em dia para você poder cuidar de outras pessoas. Se a sua saúde não estiver em dia, não adianta que você não cuida de absolutamente ninguém. Então, você precisa rever esse conceito. Outra coisa muito importante, dietas super restritivas, eu acabei de falar. Isso não funciona. O ideal é você ter uma alimentação balanceada para que você possa comer de tudo, principalmente as coisas que você gosta, porém sem exceder a quantidade de calorias que o seu corpo precisa. Por exemplo, nós temos uma coisa que se chama taxa metabólica basal. O que seria isso? É a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para se manter funcional. Ou seja, todo o seu sistema fisiológico tem um gasto calórico. Isso chama-se taxa metabólica basal. Agora vamos lá. Sempre que você excede essa quantidade de calorias, o seu corpo armazena. Qual é o interessante? O mais interessante é o que eu falei lá no começo. É você fazer esse cálculo de forma correta para que você possa consumir sempre abaixo do que a sua taxa metabólica basal exige. Como, por exemplo, a minha taxa
metabólica basal são 4.000 calorias. Beleza. Se eu quero emagrecer, eu consumo menos. Se eu quero ganhar massa muscular ou engordar, eu consumo mais. É basicamente isso. Então, o ideal é você ter isso nas mãos para que você possa ou emagrecer ou engordar de acordo com o que você quer. Beleza? Vamos para a última agora, que não é a mais importante, mas também tem o seu grau de importância ali. Fadiga e falta de energia. Pois é, tudo isso que eu falei antes, consumo de alimentos não ideais, falta de exercício, ganho de peso, tudo isso vai fazer com que você fique numa fadiga constante. E é impressionante que essa fadiga, ela parece que não passa de jeito nenhum. Você tenta se animar, você tenta se motivar, às vezes você tem aquele lampejo, não, agora vai, agora eu vou me dedicar, mas chega no dia seguinte, essa vontade já foi embora. Não adianta. Esse processo todo é fisiológico. Enquanto você não ajustar todos esses itens que eu acabei de falar aqui agora, não adianta, que você vai ficar sofrendo com o sobrepeso. Tudo bem, a idade influencia, eu sei, mas partindo do princípio que você organiza tudo isso que eu te falei, o processo fica menos doloroso e mais acelerado. Afinal de contas, emagrecer não tem nenhum mistério. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. É só isso, tá ok? Bom, agora que eu te dei essas dicas aqui, é só você colocar em prática. O próximo vídeo